companheiros e companheiras, bom encontro para todos nós. Esperamos fazer aqui grandes debates para sair daqui com propostas concretas de luta a enfrentamento desses desafios. Tudo que foi produzido nas oficinas será apresentado e irá para debate. Não está fechado, não está batendo martelo. E principalmente quando nós discutimos um tema tão caro para nós, como é o tema do currículo, que é um território permanente de disputa para nós. Um território onde a gente está disputando poder, saberes e os sentidos. Aonde educar significa muito e formar seres humanos mais ainda para a nossa sociedade. Porque falar de currículo é falar, acima de tudo, de um projeto de sociedade. Não existe currículo neutro, como alguns querem que a gente interprete o que está imposto a nós aí nas nossas unidades escolares. O currículo, ele é construído a partir dessa lógica mercantil, dessa padronização e do controle. E é tudo isso que a gente tem discutido nessas oficinas e que são o pontapé para a nossa discussão hoje. Acreditamos que esse momento de estudo, de avaliação nesses espaços que a universidade está constituindo, acho que vai ser de extrema importância para que nós possamos, de fato, produzir ciência a partir de uma realidade muito dura que vivemos nas nossas escolas, né? De adoecimento do professor e da professora, um cenário de desistência, um cenário de assédio moral, brutal que os professores vivem, a partir de uma política de avaliação externa que está instituída. A gente sabe que aqui na universidade essa política também existe, mas na educação básica ela chega com muita força e com muita agressividade. E por isso essa importância desse momento para a gente construir essa parceria mesmo de trabalho e de estudo, a universidade, o Sintese e os professores que fazem a educação básica no nosso estado. Um tempinho atrás, em dezembro vão ser 33 anos atrás, onde que estava a Cláudia? Olha só o certificado que eu encontrei, gente. Não foi uma surpresa, Paulo? E olha a companhia aqui, ó. Gente. Aqui. Eu, muito nova, com uns 30 anos, porque agora com 63, 62, quase 63... eu vejo como 30 anos é plena juventude. Tinha acabado de defender meu mestrado na PUC São Paulo, de malas prontas, marido, 2 crianças, para mudança para Belo Horizonte, que é onde eu estou até hoje. A gente acabou se mudando para lá em fevereiro de 93. E em 92... olha só, declaro para os devidos fins que a professora Cláudia Sapag Risse participou 4º Congresso dos Trabalhadores em Educação na qualidade de ministrante do curso de História, abordando o tema História, Ensino e Pesquisa, Possibilidades de Trabalho, de 16 a 22 de dezembro, quase Natal eu passei aqui, né? E, gente, conheci pessoas, assim, eu fiquei deslumbrada, porque aí comentei, né, com os filhos, hoje eu tenho 3 netos, comentei, falei, gente, eu estou indo via um sindicato que me proporcionou uma das primeiras experiências na formação, né, e com pessoas, eu lembro que a gente ficou numa casa, então, com o Vanderlei, com a Corinta. Sabe, eu fui uma das que nesse período fiquei esquecida, porque foi na sede do sindicato, não foi? Eu acho que foi na época, eu lembro assim, de uma rua, e a gente ia e voltava para o... Onde? Foi no auditório? Você estava lá? E numa dessas, acho que era uma van que nos levava para uma casa. Era fantástico, gente. A recepção que eu tive ontem com Tânia me buscando lá no aeroporto, que eu estou tendo aqui, assim, é a mesma coisa, não mudou, 33 anos, né?
muita emoção. Eu revivi, porque é memória que a gente fica emocionada. Foi um aprendizado enorme que eu tive e que eu espero, assim, passou um filme na minha cabeça, como que as questões que eu venho trabalhando ao longo da minha vida, né? Então o Paulo falou assim, porque ela foi professora. Eu sou professora, né? Da educação básica. Aposentei, mas não parei, né? Estou nativa. Aposentada assim, inativa nunca. Sempre trabalhei no primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino fundamental no Centro Pedagógico da UFMG. Fui fazendo mestrado, tendo filho, cuidando das coisas. Tive um privilégio imenso nessa década, nesse comecinho de 90, de trabalhar junto no governo da Luísa Irundina, em São Paulo, com a Secretaria de Cultura, com a Marilena Chauí, Déia Fenelon, que é uma grande mestra, que já virou, sempre foi minha estrela, mas está lá em outra dimensão. E o estudo que eu fiz no mestrado, depois no doutorado, mesmo no pós-doc, foi sobre esses processos de reformulação curriculares, né? E é só para explicar um pouquinho por que esse título, né? Currículo, campo de disputas. Currículo, algo que a gente tem que discutir todo dia, toda hora, e não é uma mera discussão. É uma disputa, ela é cotidiana, tá? Ela é cotidiana. Quando eu voltei em 2014, eu estava fazendo meu pós-doc, eu fiz na Universidade do Minho, eu recebi um convite, estava em plena discussão a elaboração da Base Nacional Comum Curricular. E eu exerci durante o período, até 2015, quando eu pedi para sair, a assessoria nas ciências humanas, porque eu vou falar um pouco dessa história, né? E aí tudo que eu tinha estudado, eu senti na pele, ou seja, currículo é um campo de disputas, uma disputa de poder, e de conceitos, de concepções, e você pega autores, você não tem uma definição única, currículo é isso. É polissêmico, é polêmico, e essas definições, elas têm tudo a ver com a forma como você pensa a escola. Então, gente, eu tenho pouco tempo, eu falo demais, eu vou acelerar. Falei para o Paulo, falei, meia hora, eu tenho quase 100 slides aqui, ó. Mas é para ir acelerando e plantando algumas questões para a gente debater depois, se a gente tiver oportunidade. Se eu penso escola como um lugar de mera reprodução de saberes, eu vou entender currículo como aquela sequenciação de conteúdos para controlar um processo que é incontrolável, eu já digo aqui para vocês. Por outro lado, se eu penso escola numa visão mais ampla, que visão é essa, Cláudia? Como um espaço de vivências. E aqui de manhã foi muito bom escutar, né? Olha, currículo é tudo o que acontece na escola. É tudo. Seja lá a forma que está todo mundo enfileirado ou em círculo, né? Os espaços que tem, enfim. Aí, se eu tem uma palavrinha que eu queria que vocês pensassem aí, porque nesse resumão, ela é muito importante. Nesses estudiosos, a gente diz o seguinte, são os curriculistas da Amped, né, que estudam currículo. Se a gente for ver uma linha comum na definição, sempre aparece a palavrinha experiência. Currículo, conjunto de experiências. De uma forma ou de outra, essa palavra está presente. Agora, é claro, não é um laissez-faire, tudo que é feito, não. São atividades pensadas com um fim, né? E que precisam ser alvo de reflexão para ver se foi atendido. Gente, é uma fala, então,
muito rápida, né? Quando a gente sintetiza demais, a gente corre o risco de ser simplista. Eu espero que qualquer dúvida, né, ou uma interpretação equivocada, que vocês se coloquem para eu poder ter a oportunidade de esclarecer. Você tem várias denominações de currículo. E eu vou pedir licença para falar de 3 tipos nessa tipologia toda. Quais são esses tipos? O currículo prescrito, o currículo editado e o currículo em ação. Vários exemplos na fala aqui, antes do almoço, foram dados. Em várias deles eu associava assim, está falando do prescrito, está falando do editado, está falando do em ação. Tem outras denominações múltiplas aí, mas eu selecionei essas 3. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de um currículo prescrito, quando está falando de BNCC, eu dei uma pesquisada, né? Então, qual que é o currículo que está em discussão aí, aqui no Estado? Tem proposições municipais também, as próprias diretrizes curriculares. Foi a Sandra que, logo antes do início dos trabalhos, ela estava contando um pouco da educação infantil. Ela falou: Cláudia, mas tem as diretrizes nacionais da educação infantil também, que é um material fantástico, né? Agora, essa aqui, ela era quase que um documento que a gente não podia deixar de lado ao discutir, ao brigar. Eu sou muito chorona, chorei demais, né, nesses embates para fazer a BNCC. Então, assim, sabe que eu faço muita associação. Quando você vai num profissional de saúde, uma médica, uma nutricionista, ela não prescreve alguma coisa para a gente? Se for uma profissional bacana, ela pode até nos escutar, faz uma anamnese, e aí do que ela escutou, ela prescreve, visando chegar a um determinado objetivo. É certeza que vai chegar nesse objetivo? Gente, da prescrição até o objetivo são tantas nuances. Que é isso? O currículo prescrito é isso. É uma prescrição. São esses materiais normativos que são produzidos. Agora, quero abrir um parênteses aqui. São produzidos por pessoas, gente. Quando a gente fala de portaria tal, tem a BNCC tal, não esqueçam nunca, são produzidos por pessoas. Toda produção humana tem falhas. Ela tem potencialidades, mas ela tem limites também, tá? Então, assim, são produções, geralmente com endosso oficial, né? Ou do Ministério da Educação, de uma secretaria estadual ou municipal, enfim, ou até de um coletivo da escola. Mas são prescrições. Uma frase também que eu gostaria que ficasse bem claro, porque acho que eu vou colocando tijolinho, tijolinho, para chegar no que eu... deixar claro o meu posicionamento. Como a minha vida toda não saí de sala de aula da educação básica, mesmo fazendo esses cursos de pós-graduação e tal, a minha fonte sempre foram as crianças e os adolescentes, e, claro, na faculdade também, tal, mas só quem não conhece o chão lá da escola, o cotidiano, pode imaginar que uma prescrição vai acabar com a nossa diversidade, sabe? E isso foi o que me convenceu, gente. E foi um professor aqui também, o Itamar Freitas, que eu acabei convidando para estar nessa equipe da BNCC, que ele falava assim, não, é importante o Brasil, com essa diversidade toda, ter um referencial. Até para as redes privadas saberem, que muitas vezes eu vi, não, BNCC, isso é para a rede pública, nossa, é para todo mundo, para toda criança, não interessa onde ela more, para toda adolescente, não tem ainda para os jovens e adultos, né? Tem para os jovens do ensino médio, enfim.
quê, gente? Para que a sociedade saiba o que a ciência, a educação é uma ciência. Os pesquisadores estudam, brigam, dependem, eles acabam tendo às vezes resultados diferentes, dependendo das fontes que eles consultam. Mas o que o professor Mauro Coelho, da Federal do Pará, falava: Cláudia, é o que temos para hoje. Então, é o que temos para hoje. Precisa mudar? Precisa. Precisa ser objeto de crítica, tal, mas precisa ser conhecido. E precisa existir, gente. Por pior que ela seja. Aí, aquele provérbio de não jogar o bebê com a água do banho. Precisa existir. E precisa existir como um documento. Essa é uma outra questão que eu gostaria de deixar muito... a Cláudia pensa isso. E assim como a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, são documentos de garantia de direito. Aí não pensa, é o Paulo, Milene? A Milena, é a Cláudia a avó materna dela é indígena, apesar de olhar e nem parecer, talvez pelo cabelo, aquele professor. Não, essa especificidade do sujeito aprendiz é na hora que eu estou fazendo o meu projeto político-pedagógico, discutindo no coletivo da escola e fazendo o meu planejamento da aula. Agora, a gente precisa ter um documento que garanta, não é a aprendizagem, porque isso também, às vezes, a gente sai da sala de aula achando que os meninos aprenderam alguma coisa e não aprenderam, ou pensaram diferente do que você estava falando, mas é uma garantia do direito de aprender. Aprender o quê? O que o pessoal que é da matemática briga lá e fala, não, para essa criança isso é importante, da história. Ciências humanas é discussão, é polêmica o tempo todo. Pessoal da psicologia do desenvolvimento, para dizer o que uma criança de 5 anos, de 3 anos, que eu acho lindo lá o material da educação infantil, bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas, os campos de experiência, é isso, é preciso ter esse documento de garantia de direito de aprendizagem. Bom, o outro tipo de currículo é o currículo editado. Tem uma professora, é um nome, né, uma noção aí de um professor fora do Brasil, mas a Flávia Caymmi e outras professoras do sul do país acabaram estudando. O que é isso? É tudo, gente. É toda a edição. São os materiais didáticos. Que às vezes a editora ou os autores, eles fazem o quê? Pegam lá, na época era PCN, agora é BNCC. Os PCNs vinham até o carimbo, de acordo com os PCNs no livro didático. E para o Plano Nacional do Livro Didático, PNLD, tem um formulário. Se você, e eu falo que eu sou autora, tá? De livros de história de 1º a 5º ano, os anos iniciais do fundamental. Se você não segue todas ali as habilidades, o livro não é aprovado, não vai para o guia, né? O que a gente tem de questão para pensar? É uma edição da proposta oficial. Infelizmente, a maioria docente acaba usando os sumários do livro didático como o eixo das suas aulas. Eu repito isso aqui, ó. Muitas vezes não conhece, ouviu falar e BNCC e critica, ou currículo de tal lugar critica, não sabe como que foi o processo de construção, esquece que foi produção humana, ou seja, tem coisa boa, mas tem limites, tem falhas, né? Não se apropria daquilo lá, porque para a gente criticar, a gente tem que conhecer. O terceiro, não sei se a gente vai ter um tempinho, é o currículo em ação. Quem está na sala de aula sabe muito bem do que é isso. É essa transposição didática do que está prescrito, ou que está lá, mediado pelo livro didático.
Não sei se vocês assistiram aquela série Cidade dos Homens. O personagem Acerola cresceu, foi personagem do BBB, o Douglas, então acabou ficando meio famoso aí. Eu queria, são 4 minutinhos, é uma edição, queria convidar vocês para assistir, tá? Para aí a gente conversar, para a gente relembrar, quem está longe da sala de aula, o que é um currículo em ação. Pode ser? A ciência brasileira está diretamente ligada aos acontecimentos da Europa do século XIX. Napoleão queria conquistar a Inglaterra. Professora, o que é X? Não é X, gente. Vocês estudaram isso na aula passada, é 19 algarismos romanos. Napoleão atacou a Inglaterra pelo mar, mas perdeu na Batalha de Trafalgar de 1805. Morreram os quantos, professor? Quantos morreram não interessa. Vamos continuar a aula? Peraí, professora. Ele percebeu... Oi. O que tem a ver os romanos com isso aí? Não tem romano nenhum. Ele percebeu que era muito difícil conquistar a Inglaterra, que é uma ilha. Napoleão era romano, não é? Não, Napoleão era francês. Ele conquistou quase toda a Europa, menos a Inglaterra e a Rússia. Troca. Que armas eles tinham, professora? Deixa eu terminar a aula, querido. Ele percebeu que era muito Era difícil. Rugre, oitão, pistola, fugir, 762, AR-15, pistol Não tinha nada disso, Nem né? ponto 30? Não tinha nada disso. Troca, gente. Então, o que ele fez? Ele proibiu todos os outros países de fazerem comércio com os ingleses, inclusive os portugueses. E inclusive os romanos também. Né? Esquece os romanos. Não tem romano nenhum nessa história. Napoleão era francês. Ele queria conquistar a Inglaterra, mas não conseguiu. Dona Maria, rainha de Portugal, era doente, chamada de Maria Louca. Não, porque ela ficava gritando pelo palácio, feito uma maluca. E isso ela fazia. Tá cara, filha da puta. Vai morrer, filho da puta. Esse é Dom João, filho dela. Pra salvar a coroa, no dia 29 de novembro de 1807, ele vem para o Brasil e de uma esquadra de 36 navios com 15 mil pessoas, entre nobres funcionários de alto escalão. Pra que 15 mil pessoas? Pra salvar a coroa, pra vir sair de Lisboa para o Brasil. Isso tudo só por uma coroa? Gente, posso dar aula? Eu posso dar aula. Dá licença. Vó, vai ter um passeio na escola que é 6h50. A turma toda vai. A senhora vai poder me dar o dinheiro? Hein, vó? Os playboy tem carro, tem porteiro e tem dinheiro, mas não tem sossego, não tem sossego. Quem vem do morro não tem medo de assalto, anda no asfalto sem temer. Mãos pro alto. Um dia no rolê eu fiquei observando a diferença entre o playboy e os manos. Simplicidade de um lado, luxúria do outro, um carbonato, com a corda no pescoço, playboy com medo, preso dentro de casa, com muro alto, segurança, cão de guarda. Na subida do morro é diferente, vacilou, bicho pega, o tempo é quente. Muito mais irmandade entre a gente, e o sonho é levar a vida decente. Bem diferente, batalha o dia inteiro, enquanto o boy só se preocupa com dinheiro. A socialite gosta de andar na boa, mas não tem dinheiro pra comprar uma coroa. Sente nojo, esnoba o meu povo, então presta atenção porque eu vou falar de novo. Chega aí, atividade atrás, Ai, meu mulher meteu eles todinho, parceiro. Se liga, cadê o bebê, mano? Pô, não conheço quem é bebê, não, pô. E madrugadão, tu não vê ele por aí, não? Vai dizer, vem cá, vai dizer quando tu desceu agora, tu não viu nenhum vapor. Vem cá, quando tu desceu, tu não viu nenhum vapor ali, não? Pô, se eu soubesse, eu falava, mas eu não sei não, bro. Tu não sabe de nada? Não sei nada. Sabe, caralho, vambora. Filho da puta. Gente, é uma edição, vale a pena ver todinha. A Globo acabou cortando, porque quem me indicou foi Marinelma, professora, que estava na equipe lá da BNCC, primeira versão. Eu acho que ela é da Paraíba.
Já já eu mostro o quadrinho aí. Mas, enfim, como é uma edição, às vezes ela sai do YouTube, né, proibido, mas olha o currículo em ação. A tradução, né, que vocês me desculpem, o gostoso seria conversar, ouvir vocês, assim, ó, o que bateu mais, né? Mas ó, vamos fazer uma análise do discurso aqui. O Acerola, ele traduziu certinho a vinda da família real, fugindo dos ingleses, porque os portugueses iam ganhar muito mais. No tráfico, gente, é morro. Ele traduziu. Tem aquela cena que o Laranjinha fala, salvar a coroa? Por quê? No episódio como um todo, né, ele lembra a coroa. Quem é? A avó dele. Né? E todos os problemas que eles passam lá, ao longo lá na vida nos morros, que a gente sabe que não é só no Rio de Janeiro, mas que a gente tem essa questão aqui também. Ô, gente, mas na minha pesquisa, quando eu fui convidada para vir para cá, eu vi outros exemplos também de um currículo em ação. E aqui fiquei super emocionada ao ver esse vídeo, também uma produção, né, do sindicato. E está aqui, ó, mais alguns exemplos de um currículo em ação. Tudo isso, eu tomei liberdade de tirar uns prints de algumas... Esse vídeo vocês conhecem, né, gente? Aqui eu tentei me aproximar de vocês nesse sentido aqui. Olha, tudo isso é currículo. É o giz, a sala cheia, a sala vazia, as crianças recebendo a professora com esse balde, com apagador. Tudo isso é um currículo em ação. Ó, tudo rapidinho. A fala aqui, vamos pensar num currículo prescrito, mas era legal a gente ter clareza que não é um currículo prescrito que vai acabar com a nossa ação, né? Com o nosso fazer. Ah, é simples assim? É a tal da desobediência civil, mas desde que eu tente estar junto num coletivo e não ficar sozinha, né, numa luta que às vezes ela vai me adoecer e por vezes achar que não tem saída. Então vamos lá. Um pressuposto: a existência de uma base nacional comum curricular. O depoimento de Júlia, da professora Júlia, que foi lido aqui, que ela falou base comum curricular nacional. O professor Cury, numa das mesas de discussão, parecia que assim, era o tempo todo discutindo, né, sobre a BNCC, ele disse que ele era do Conselho, na época, Federal Não Nacional de Educação, quando até o nome estava em discussão. Ele falou, olha, a gente estava numa mesa juntos, né, na fala dele. Base e curricular não teve tanta discussão, mas grupos disputaram, porque queriam base nacional, é a nação. Base nacional curricular. E a gente, ele dizendo, e um grupo, não, tem que ser uma base comum, porque é isso que a gente quer, garantia de direito. E aí, base nacional comum curricular. Até o nome, gente. Na primeira versão, a discussão toda, e aí eu fiquei até quando eu vi que essa vontade política, apesar da gente estar num governo, como, né, foi falado aqui, ó, estamos num governo que a gente votou, acredita, tal, mas sabe dos limites, especialmente no Ministério da Educação. Quando eu percebi que tudo esses pressupostos, principalmente esse da autonomia, a gente usava e falava, ouvia muito falar assim, olha, nós vamos construir um pacto federativo, mas sai essa versão e, quando for aprovada, ela vai ser apropriada, cada estado vai fazer a sua parte diversificada, cada município, cada escola. Então, era sempre pensado na lei que havia autonomia para essa mudança, e não essa padronização. Eu ouvi do ministro da Educação, nesse processo todo, a gente teve um vai e vem de ministro da Educação, né?
Mas um deles falou assim: já está passando da hora da gente inverter essa história. Que história que ele queria inverter? E eu acreditei, fiquei lá enquanto acreditei nessa fala. Está passando da hora das editoras, materiais didáticos e sistemas avaliativos, gente, 2015, 2014, 10 anos atrás, determinarem o que vai ser o currículo. Precisamos dar um basta nisso, inverter. É o currículo que vai ditar os materiais didáticos e vai ditar os sistemas de avaliação. E aí foi um embate. Mas por quê? Olha, se é direito de aprendizagem, a gente precisa saber se aprendeu ou não. E aí, um sistema de avaliação da educação básica não é para criar ranking. É para subsidiar a escola para saber, Milena, ela está calculando o século certo, mas ela não está conseguindo entender isso. Agora o Paulo... E isso, gente, as provas do SAEB, elas dão esse subsídio para os professores, para as escolas. A gente se dedica, a gente sabe disso? Não. Por quê? Fica todo mundo ou nos treinamentos, treina para sair bem, ou no IDEB. É o índice. Não vou reprovar, né? Vou só aprovar para poder uma parte do IDEB. Então, é aquilo que às vezes, na teoria, é o que você tem de melhor. Só que na implementação, você joga junto o bebê com a água do banho. Ó, vou voar aqui, tá? Mas o que eu acho que é importante? Está na lei, isso aqui desde a Constituição, tá? São exemplos de como ter esse currículo nacional comum, com outros nomes, já está na legislação. E tem estudos bacanas de mostrar assim, como que foi mudando até essa nomenclatura. A ideia era que só ter uma base não resolveria os problemas. Mas olha só esse organograma. Isso tudo feito no Ministério, enquanto a gente estava lá. Isso era a Secretaria, o Ítalo Modesto Dutra, que a gente discutia como que política de valorização de professor, infraestrutura, uma escola inclusiva, tempo integral, como tudo isso tinha que estar articulado e pensado. Era fundamental envolver vários segmentos, não era para ser... O que detonou os parâmetros curriculares nacionais é porque eles não passaram por isso que está na lei. Tem que ser produzido, né? E aí, aqui eu estou falando mas tem que passar por uma consulta para a sociedade. Gente, tem um mapinha aqui, ó, quando eu falei que aqui é a equipe de assessoria, né? Olha esse mapa que foi a equipe de geografia que fez à época. Porque algumas pessoas falam assim, foram os eleitos lá, uma meia dúzia. Não foi meia dúzia de pessoas. A gente conheceu as pessoas que estavam lá, muitas vezes na hora. Alguns você sabia de ter lido produções. Toda equipe de qualquer componente curricular tinha que ter gente da universidade. Qualquer gente? Não. Tinha que ter título de doutor e nas suas pesquisas ter tido pesquisado sobre currículo ou reformas curriculares. Metade eram indicados, pessoas das secretarias de educação indicadas pela Undime, então secretarias municipais, ou pelo CONSED, secretarias estaduais. Então, havia isso, essa tentativa de ser algo mais do país como um todo. Tá? Olha o exemplo de história, gente. Indicados pelo CONSED, o Daniel, de Alagoas, a Marinelma, ela é do Maranhão, e eu pensei que fosse Paraíba, a Tatiana, da Secretaria lá de Minas Gerais, a Leila, de Roraima, a Guia, do Rio Grande do Norte, a Rilma, da Paraíba, aí das universidades, o Giovanni, da Federal do Pará, o Itamar, porque eu, como assessora, eu tive a prerrogativa, assim, ó, você pode convidar as pessoas das universidades, mas tem que seguir esses critérios. Então, professor Itamar, professor Marcos Silva, a professora Margarida e o professor Mauro Coelho, eles
ingressaram na equipe a meu convite. Mas isso não era só na história, não, em todos os outros componentes. A segunda versão é isso, gente. Você nem sabe de quem são as pessoas, o que elas escreveram, não tem, né, nem a afiliação institucional. Isso em relação à equipe. O fluxo, é obrigatório passar por uma consulta pública, né? E teve. Aqui é a Elizabeth Macedo que comenta, o portal, né, com milhares de contribuições, reuniões e reuniões com os pareceristas, e a mídia, gente, aproveitar esse restinho do meu tempo aqui, nesses slides que eu vou passar. A mídia, e muitas vezes subsidiada por professores da universidade, rancorosos, vaidosos, que têm uma distância aí com a educação básica. 2 componentes foram os que mais sofreram na polêmica. Língua portuguesa, porque eles queriam que fosse ortografia, aquela coisa, nada de práticas, de experiência, nada. E história. Gente, história, eu preciso falar isso. Saiu um artigo, eu tenho isso, e foi ou a Marinelma ou a Guia, foi uma das meninas da equipe que mandou, falou, Cláudia, isso aqui, que eu juntei todo esse acervo. Ó, eu vou passar aqui, porque tem vários, mas não tem esse que eu estou falando. Folha de São Paulo, um monte. Um jornal daqui do Nordeste publicou o seguinte, mas era professor de universidade, viu? Não era... Ele falava assim, a equipe de história está querendo substituir as luzes europeias pelo atraso africano. Ouvimos isso, tá? Olha aqui, saiu na Folha de São Paulo. Quem que está falando? Tem as pessoas, ó. Quem que está respondendo? Olha o segundo parágrafo. Estão comentando a proposta, a primeira versão. Os defeitos se concentram na excessiva valorização das histórias africana, latino-americana e ameríndia, em detrimento do clássico percurso da antiguidade, Idade Média, Renascimento, modernidade e era contemporânea. Ou seja, de manhã foi falado aqui, dessa visão eurocêntrica, né? Porque você pega, o que iniciou, que dizem, né? Iniciou a antiguidade, qual é o marco? A antiguidade acabou, queda do Império Romano. Onde que está o Império Romano? Idade Média. Onde que foi? Quais são esses marcos? São políticos e europeus. Bom, o tempo está acabando, mas aqui tem um monte de coisa, né? Muito, muito. Associado a petistas esquerdoides, que era, né? Que era uma aberração. Olha aqui, ó. Mutila os processos históricos, né? Isso, claro, aqui tem ó, tem o pessoal, uma carta de professores de antiga e medieval. Eles escrevem livros didáticos, paradidáticos. E aí me lembrou uma polêmica que aconteceu em São Paulo nos anos 80, muito parecido. Lá era falado assim, que era o comunismo, também na proposta curricular de história. E tem claro, teve os contrapontos, a gente recebeu muita, né, carta de apoio, falando que, na verdade, a gente estava seguindo a lei. Tem uma lei, tem 2 leis, que estão completando aí muitos anos, né, para a gente trabalhar a história da África, dos afrodescendentes, dos povos originários, enfim. Tem esse trabalho do professor Itamar Freitas, com é um outro vídeo, não vai dar tempo, né? Mas fica aí toda essa indicação, como que qualquer pessoa se arvora a palpitar o que tem que ser o currículo de história. Bom, é fundamental conhecer a estrutura, conhecer os embates. Então, a gente estava conversando também, tem escola tirando o recreio. Gente, o eixo central na educação infantil é o brincar. Enfim, para a gente ter, né, um pouco desses argumentos mesmo. E aqui, gente, o único componente que não entendeu o que é unidade temática, e aí é bacana a gente perceber, todos os outros componentes, eles têm
do primeiro ano até o terceiro do ensino médio, uma linha condutora, que vai ficando complexa e tal. O único que não tem é o componente história. Por quê? Porque eles tentaram fazer, eu não vou falar coxa de retalhos, porque eu acho uma coxa de retalhos maravilhosa, mas fizeram aí um Frankenstein, sei lá, né? Uma junção de fatos. Um material que eu mordi a língua também, gente, porque no início a equipe do ensino religioso estava junto conosco. Eu falei, gente, ensino religioso no Estado laico, que absurdo. O nome é infeliz, mas o material é fantástico. Não tem nada de religião naquela estrito senso, assim, mas de pensar o ser humano, olha, identidades e alteridades, manifestações religiosas, crenças religiosas, filosofias de vida. E aí abarca uma diversidade incrível. Mas é que a gente acaba, né, jogando fora e não... Aqui tem um ensino médio, todo o problema. Terminando. Ficar muito claro, gente, que são coisas distintas. Elas podem ter uma ligação, mas são coisas distintas. Desde a BNCC, a uma proposição do Estado, a do município, ao PPP e ao que eu planejo ali para uma turma que pode ser diferente no dia seguinte para outra. É antigo, 15 anos, da Unesco. Isso é um pressuposto que tem que estar em todo o currículo. O sujeito, a centralidade dos aprendizes, dos sujeitos, só que nos seus tempos de vivência. Então, pedir licença para ler. É fundamental que a implementação do currículo e dos planos de aula deve ir além do pilar aprender e conhecer. Então, existe esse pilar. Ninguém está jogando fora, não. Existe. É produção da humanidade. Mas, além disso, tem as vivências e experiências que proporcionam o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Não falei lá no primeiro slide? Gente, grava a palavrinha experiência, porque é isso. Esse é um pressuposto que a gente não pode abrir mão. Aqui, eu até corri para lá, o Danilo me emprestou aqui, várias questões colocadas de manhã. Primeiro, esse processo todo dialógico, de escuta, porque é isso, a gente aprende com a escuta. Um currículo que não se escuta, não se aprende, não educa. Olha só, daria para a gente conversar muito aqui, mas vários autores, pesquisadores e situações vieram à minha cabeça. Eu acho que assim, é retomar a ideia que Antônio Novo traz sobre as histórias de vida de professores. E ele traz numa das suas falas, né, nos seus estudos, é muito diferente um professor que tem anos de prática, repetindo aquela prática. Eu só dou aula para quinta série, 50 mil anos, daquele professor que é experiente. E ele faz a gente pensar qual que é a diferença entre prática e experiência. Ele diz para nós, a prática vira experiência quando ela é alvo de reflexão. Então, eu dei aquela aula, nossa, foi super legal. Se eu consigo escrever sobre ela, se eu consigo conversar sobre ela, se eu consigo refletir sobre essa prática, ela passa a ser experiência. Porque na hora que eu vou transformar numa outra linguagem, eu vou publicar um artigo. Não foi bem isso. Por quê? Eu perco aquele poder de ficar na oralidade e falo, não foi bem isso que eu quis dizer, não. Eu me refaço. Num texto escrito, eu não tenho essa possibilidade. Então, é incentivar a escrita, a produção. É fácil escrever? Não. É dolorido. Escrever não é fácil. Mas, assim, é registrar para que essa prática, essa coisa bonita, esses fazeres, virem saberes. Outra coisa, Marx foi citado aqui, acho que pelo professor Marcos, eu não lembro, Lucas, eu lembro, olha, onde estava. E me fez lembrar também de uma coisa que eu acho super bonita. Ele fala assim, nem o melhor, uma abelha que faz lá a sua colmeia, não é capaz de fazer o que um arquiteto, né, muito experiente. Por quê? O que nos diferencia, o que diferencia o ser humano dos outros animais, é essa capacidade de projetar.
Planejar é fantástico, gente. Projetar. A gente tem que eu tenho que ter um projeto. Vai dar certo, vai ter coisa que não vai dar certo, eu vou poder analisar. Isso é o que diferencia o ser humano dos animais. É essa capacidade. E aí, ó, eu vou esticando a corda, mas eu li uma postagem de um pesquisador falando como que o celular está tirando exatamente essa capacidade humana. A gente não precisa mais planejar. Eu estou ali com o celular, na hora, onde você está? Eu vou me encontrar? Ou que caminho que eu vou seguir? Né? Bom, lembrar, e eu achei super bacana a fala, né, da questão das tecnologias. Gente, primeiro a gente não existem mais novas tecnologias, porque a cada momento, né, são as TICs, tecnologias de comunicação e informação. A pedra nas pinturas rupestres, como fazer as tintas, uma baita tecnologia, a invenção do lápis, da caneta, do papel. Então, sempre associar isso ao momento. E não transformar como se fosse um demônio. Eu gostei demais, falei assim, olha, a minha oficina, mostrei como que dava para fazer usando lá o Google, não sei o quê, quer dizer, é aprendizado, né, gente? E aí, vou fechar mesmo, eu tive um privilégio na minha vida, já comentei aqui com alguns colegas, tal, quando Paulo Freire voltou do exílio, eu estava fazendo faculdade no interior de São Paulo, namorava meu atual marido, e ele fazia sociologia na PUC em São Paulo, falou, Paulo Freire está montando um grupo de estudos, e ele, para o pessoal mais da pós-graduação, imagina, eu era graduanda, vem para cá, tal. Então, eu participei alguns meses, eu e uma outra amiga, a Fátima, a gente viajava lá os 500 quilômetros, participei de uma vaquinha para dar um tênis de presente de aniversário para o Paulo Freire, e naquela humildade daquela pessoa, ele colocou em discussão, não é uma produção dele, aquele livro, A Questão da Educação Popular, organizado pelo Carlos Rodrigues Brandão. Era o livro que a gente leu? Não. O prefácio e o pós-fácio do Cisso, um lavrador mineiro, que está chegando a equipe para propor, né, de fazer uma educação, de alfabetizá-los. Ele falava assim, educação? Mas quando você fala educação, vem na minha cabeça isso. Porque ele fala muito mais bonito do que eu estou conseguindo aqui, mas ele fala, o lápis é muito mais pesado que a enxada para nós. Então, é uma beleza, é uma lindura. E ele diz, é hora de juntar saber com saber. É essa aproximação, né? Quando vocês dizem aqui, ó, estamos aqui, é o sindicato com a universidade, né? Bom, é o penúltimo. Gente, Foucault. Então, quando a gente está falando de currículo, se é disputa, é hora da gente combater o bom combate. Tem que conhecer, debater, criticar e se apropriar. Acho que isso é transformar o currículo num instrumento de luta e de resistência. E Foucault já falou, gente. Eu vou me permitir, já esgotou meu tempo, mas é a fala dele que eu queria encerrar aqui. O poder deve ser analisado como algo que circula, que funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali. Nunca está nas mãos de alguns. Nunca é apropriado como riqueza ou bem. O poder funciona e se exerce em rede. Os indivíduos, em suas malhas, exercem o poder e sofrem sua ação. Cada um de nós é, no fundo, titular de um certo poder e, por isso, veicula o poder. Então, assim, que o Sintese continue, né, nessa caminhada aí, que eu conheço pelo menos de 33 anos, eu sei que tem mais, mas empoderando, né, as profissionais e os profissionais da educação. Muito obrigada pela paciência, gente.